Isso. Então vamos lá, meninas. Bom dia, né? Uma semana aí bem aguardada por algumas, né? Principalmente por aquelas que não puderam estar. E hoje eu estou fazendo um pouquinho diferente. Entrei aqui no Instagram também, para que as pessoas conheçam um pouco, né? O que, que é isso, né? Que a Cleida faz, além de ser dentista, esse trabalho, né, da constelação familiar. Então eu vou ficar aqui um pouquinho, vou deixar depois gravado, tá? Para a gente apresentar um pouco, né, do nosso trabalho, do nosso movimento que a gente está fazendo, tá? É claro que na hora das dinâmicas, eu vou sair do Instagram e nós vamos ficar aqui no nosso grupo fechado, até mesmo para a gente ficar mais à vontade, tá? Então, vamos nos colocar, né, em uma postura de receber, né? E para receber, a gente precisa pedir, pedir, né? Pedir para que o universo, né? Para que o campo se abra, para que o campo nos mostre esse caminho, né? Da constelação familiar e principalmente o porquê, né? O para que nós estamos aqui hoje, que é esse trabalho de desenvolvimento pessoal, de olhar verdadeiramente para as nossas questões, e uma questão que nos chama muito a atenção, que deixa eu só colocar o pessoal entrando aqui, que é, né, essa missão de vida. Então, por que que tantas vezes nós sentimos que nós temos essa angústia, esse algo está faltando, né? Algo não é suficiente. Eu faço tanto e parece que ainda é pouco. Eu não estou sabendo me posicionar, né, no contexto familiar, no contexto do trabalho. Então, a gente sempre vai voltar, né, nessa questão do nosso pertencimento, né? Então, quantas vezes nós sentimos que nós somos um patinho feio, né? Ou então que nós estamos fora, né, do cesto ali. E eu coloquei lá no grupo para que vocês observassem durante toda a semana, porque a gente teve o feriado da Páscoa e muitas pessoas, né, estiveram aí com seus familiares. Então, como é que nós nos sentimos, né? Antes lá da quinta-feira, né, que antecedeu a Semana Santa, e depois domingo, que ainda emendou na segunda-feira e no feriado de Tiradentes, inclusive aniversário da minha mãe, então assim, toda a família reunida. Quais eram esses sentimentos, né, que estavam sendo trabalhados, sentidos ali por nós antes do feriado, né, e depois. Como é que estava a nossa sensação de pertencimento? Como estava o nosso lugar, né? A gente se sentia presente ali na nossa ordem, no sentido de pai, mãe, filho, né? Ou esposa, mãe e filha, né? Como é que estava tudo isso? Como foram as nossas trocas? Porque tudo parece que não tem a ver, mas tem muito a ver, porque é a nossa realidade, né? Se a gente está falando de missão de vida, é um tema e uma questão bastante profunda, porque nós vamos olhar, não tem como a gente olhar, né, para aquilo que nos falta, mas na verdade não é que falta, é porque a gente já recebeu tanto no início aqui, a Cristiane colocou, né? A gente já recebeu tanto desses pais, né? Que as nossas broncas que nós trabalhamos na semana passada, né? Semana retrasada, aliás, que nós trazemos, os nossos julgamentos, muitas vezes, né? Eles nos impedem de crescer. Então, o Rossandro Klingen, né, ele fala muito isso para a gente, fala muito, né? A gente, o nosso maior medo é o medo de crescer. Então, a gente começa a se sabotar. E é isso daí, todos nós já sabemos, mas agora é saber o fazer. Como fazer para encontrar, né, essa missão de vida e, e realmente sermos
quem nós somos. E na maioria das vezes nós não somos ou não estamos, porque nós estamos completamente fora do nosso lugar. Então, por que que a constelação, né, é esse algo que abre, né, descortina tudo ali aos nossos olhos? Porque a gente precisa e pode fazer um movimento de constelação, uma constelação verdadeira? Sim, né? Claro, isso é muito, muito bom. Mas a partir do momento que a gente observa que em todo instante nós estamos constelando, ou seja, olhar para o nosso pertencimento, para a questão da hierarquia e o equilíbrio nas trocas, o que eu estou oferecendo, o que eu estou recebendo, né? A gente vai acomodando as abóboras ali na carroça, porque não tem como, né, fazer um chamado para as pessoas, né? Venha que você vai descobrir inteiramente a sua missão. É um descascar de cebolas, né? Todos os dias. Então, quando, né, nós colocamos aqui, vamos então intencionar para a gente começar o nosso movimento aqui. Né? Quem quiser fechar os olhos, pode fechar, né? Mas vamos respirar profundamente, sentir o nosso corpo, né? Onde é que nós estamos sentados, colocar os nossos pés bem apoiados no chão, né? E respirar profundamente e intencionar, colocar aqui as nossas intenções verdadeiras do que é que nós estamos procurando, que nós viemos buscar nesse mundo, né? Que é a nossa missão de vida, que tem a ver com ocupar o nosso lugar, que tem a ver com compartilhar, de entregar os nossos o que a gente já tem, né? Seja como filha, seja como mulher, como profissional, como esposa, como mãe, né? Então vamos realmente colocar aqui para que a partir dos movimentos, aquilo que o nosso corpo está nos mostrando, como está a nossa respiração agora, né? Se a gente sente um ataque cardíaco, onde a gente sente que o nosso corpo, né, está mais pesado, se é do lado direito, se é do lado esquerdo, né? Vamos então trazendo toda esse momento aqui, né, para o aqui e o agora, porque a partir do momento que algo nos chama atenção para esse tema de uma riqueza singular, que é cada um de nós temos a nossa missão, temos o nosso propósito, e né, deixa só eu fechar aqui isso, né, como é que a gente vai viver tudo isso? É o nosso presente, é estarmos conectados com o nosso presente. O passado, ele é somente uma referência, assim como o futuro também. Então, a partir do momento que eu vivo o aqui e o agora, olhando, né, para o que a vida está exigindo de mim, aqui e agora, como foi o meu amanhecer, como eu acordei, como eu abri os olhos, no que eu pensei, quais foram os meus primeiros julgamentos, né? Quais foram os meus receios, os medos que eu tenho. Então, vamos trazer para esse momento aqui agora, para que a gente possa, né, trabalhar a nossa missão de vida com bastante maturidade, bastante maturidade. No nosso último vivência, né, nós tivemos aqui uma alegria muito grande, de perceber que a nossa criança, ela tem precedência pelo nosso adulto, ou seja, pela adulta que nós somos hoje. Então, é ela que nos dá o recurso para que a gente viva hoje.
Então, à medida que eu vou olhando para minha criança, dando a ela o que precisa, né, com essa maturidade, com esse olhar amoroso, eu vou trabalhando todos os traumas, todos os vazios, porque o trauma, né, eu sempre gosto de brincar. Não é ir lá e, encostei na panela quente, ou tive qualquer coisa, não é o fato do quente ali, do quente ali na mão, que é o trauma. É o que desencadeou em tudo isso. Então, quando eu olho para mim, com esse olhar acolhedor, amoroso, de saber de todas as minhas conquistas, eu posso viver no momento presente. Então, quando vocês se sentirem seguras, confortáveis, quem estiver com os olhos fechados pode abrir, né? E vamos nos colocar aqui em presença, tá bom? Eu vou sair aqui do Instagram agora e nós vamos ficar só no grupo do, do Zoom, por conta que nós vamos começar, né, as dinâmicas, aí elas são mais íntimas, tá bom? Um beijo grande para vocês. Então vamos lá, né, gente? Alguém sentiu alguma coisa aí? Alguém quer falar? Flávia, tudo bem? Seja bem-vinda conosco. Seu microfone está fechado, se quiser pode abrir para a gente ouvir. Obrigada. Seja bem-vinda, tá? Meninas, então, voltando aqui, né? A nossa missão de vida, ela tem a ver, né, muito com essas sensações que a gente traz de perda, né? Essa busca de um lugar onde a gente está se sentindo, como se a gente não se sentisse em casa, né? Às vezes a gente faz uma coisa, faz outra e sente que aquilo ali, né, a gente está completamente perdida, né? Quantas vezes a gente sente frio mesmo, né? Esse frio até nas mãos, né? Por coisas, por questões, né? Que nos machucaram. Então, como eu falei, a gente vive, né? Lá naquele momento que a gente colocou a mão quente lá na panela, né? Ou, como a Cristiane colocou aqui, lá nas nossas questões da nossa infância. E para a gente achar o caminho, né, da nossa missão de vida, é muito importante que a gente veja e saiba e admita essas perdas, né? Que a gente olhe para os nossos pais, sim, né? Mas não naquela situação lá da nossa infância. Aqui a Alessandra colocou, né? Nós estávamos ontem lá na casa da Cris, né? Tomando um caldo. Então, tudo isso já é o movimento do campo. É falar para nós o que aconteceu no máximo ontem, como nós nos sentimos ontem. Então, quando nós olhamos para os nossos pais, é olhar como nós lidamos com eles ontem. Esse ontem é ontem mesmo, né? Ou seja, mais no momento do hoje e não lá atrás. Porque aqui eu não sei, né? Mas assim, com exceção da Flávia, eu queria até que se ela pudesse, né, falar se ela já participou de algum movimento assim, de constelação, se ela conhece. Não, eu nunca participei. Eu fiz terapia com um psicólogo aqui em Goiânia, que ele até me ofereceu na época, né? Que Uhum. ele fazia constelações também, e até ele queria que eu participasse várias vezes, mas assim, não sei por que, alguma questão assim de
de oportunidade nunca dava certo. E eu Uhum, nunca consegui participar, né? uhum. Aí a Alessandra, que também está nesse grupo, que é minha colega de faculdade, minha amiga, Ah, me sim. falou do grupo, né? Uhum. E aí eu falei para ela que eu tinha muita vontade de participar. E aí, sábado retrasado, não tive como participar também. Parece que eu tentei entrar, mas eu viajei para a fazenda, cheguei lá, não estava tendo internet, aí quando eu consegui entrar já tinha acabado. Aí hoje, que bom que deu certo. Aham, sim. Então, assim, ó, a constelação, né, familiar é tudo isso, né, gente? Que a gente vai estar sempre, igual eu coloquei aqui, trabalhando, né? A nossa criança ferida, a nossa relação com os nossos pais, por que que é sempre a mãe, né? A hora que a Cristiane colocou aqui, hoje eu vou pegar a Cristiane para Cristo, né? Mas assim, quando ela colocou aqui, né, a minha relação com a mãe, minha mãe fez, né, ela deu o que tinha, ela não falou do pai, né? Ela não falou do pai. Tá certo, tá errado? Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que a nossa proximidade, né, de mãe, às vezes aqui a maioria já é mãe, né, é muito grande, porque é ali é a mãe que gera, é a mãe que dá o alimento, né? Então, quando a gente começa a ver que nada falta para a gente, que ela já deu o alimento todo que a gente precisa, e que aquele alimento foi lá dentro da barriga, mesmo os filhos, né, que são adotivos, já só estão aqui porque essa mãe deu a oportunidade para que viesse, para que ficasse. Então, o que que é o convite, gente? O convite de hoje. Perguntem para os pais de vocês. Quem já sabe, observa como é sentir, como foi gerado. Era uma gestação esperada? Foi uma gestação planejada? Tudo isso tem os prós e os contras, né? Que na verdade tudo é pró, não tem nada contra. Como foi o parto, né? Foi um parto normal? Foi um parto cesariano? Foi a fórceps? Vamos olhar agora, tá? Nós vamos hoje fazer diferente, como eu disse. Respirem fundo e tragam na memória de vocês quais foram os momentos em que vocês tiveram grandes perdas. Seja perda de um ente querido, um aborto, seja perda de um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um irmão, perda de um trabalho, perda de um projeto que queria muito e não foi para frente, perda de um relacionamento. Como é que fica o corpo de vocês? Qual parte? Qual parte vocês sentem? Como é que fica essa região da garganta, os pés, as mãos? Agora, observem e vejam se vocês conseguem trazer aí para vocês. Respirem um pouquinho mais. Sintam qual foi a força transformada dessa perda. Percebam se foi algo mais ou menos gentil, se foi uma força
ou se vem até mesmo aquela sensação, aquele sentimento de não, eu não aceito. Respire um pouquinho. Querem comentar alguém? Para que o campo se movimente aqui. Alguém teve dificuldade de fazer? Gente, nós estamos num grupo, né? Um grupo bem acolhedor. Podem se sentir à vontade, colocar aqui. Eu tô deixando o povo falar, porque eu sempre falo. Gente, fala logo, senão a Alessandra vai falar. Se não fala, eu vou abrir a boca. Tô me contendo. Tudo bem, Flávia? Tá? É importante vocês irem me falando, tá? Tanto aqui quanto depois, viu? Se sentirem alguma coisa, tá? Porque o que a gente mais vê, né? Que depois daqui do sábado, os movimentos vão reverberando. Pode alguém, quem se sentir à vontade, senão a gente passa para o próximo. Vou falar. Eu já falei que eu não quero perder tempo, né? Então, vou Sei, falar. assim. Assim, eu tive várias perdas, assim, em termos de familiares, né? Eu perdi uma irmã, eu ia fazer 4 anos, e por conta dessa perda, minha mãe peregrinou muitos anos atrás de uma mensagem no centro espírita. Minha mãe chorou 12 anos, a gente ia junto com ela atrás dessa mensagem. E eu acho que muito dessa perda trouxe os meus irmãos, que a minha mãe começou a criar os filhos dos meus tios, né? Do meu tio. Mas tem uma perda que foi da minha avó. Eu perdi duas avós. Eu perdi duas. Eu já nasci sem uma avó, depois eu perdi duas avós, uma avó. Mas teve uma que eu sempre venho tentando entender o meu medo da morte, né? Eu sou espírita, eu sei que a gente continua vivo, mas por que que eu tenho tanto pavor, assim, do sofrimento, da perda, né? E aí me veio agora que a minha avó paterna, quando ela morreu, meu pai estava se organizando para visitá-la. Uhum. Então a gente morou em Goiânia, né? Você sabe que a gente é da Bahia, e ele ficou muitos anos sem ver a mãe, porque ele priorizava a gente viajar e ele ficava trabalhando. Então, assim, eu acompanhei aquela, era como uma criança se organizando para aquela viagem, e a minha avó infartou uma semana antes dele estar com ela. Então, ele tinha conversado com ela tinha perguntado o que que ele queria comer, ele falou que ele queria andu com carne de porco. Nós fomos para a casa de um tio nosso buscar os presentes para o meu pai levar. Quando a gente chegou em casa, o telefone estava tocando. Quando eu atendi, pediram para falar com a minha mãe. E aí era a notícia da morte da minha avó, um infarto fulminante. E eu me lembro que eu fiquei muito revoltada com Deus. Eu me lembro de gritar, assim, sabe? Que aquela dor me dilacerou, sabe? A dor da tristeza do meu pai. Que tristeza, eu achei que foi muito injusto dele não ter tido tempo de estar com a mãe. Então, essa foi a cena da perda que veio para mim agora, que eu não pensava nessa, que poderia ser tão impactante, sabe? Interessante você colocar isso, né? Porque você sofreu a perda da avó, né? É o trauma. Esse foi o trauma. Mas a sua dor maior foi de ver o sofrimento do seu pai. Por quê? Porque você já tinha visto muito o sofrimento da sua mãe. Porque a sua mãe perdeu, né, sua irmã, peregrinou 12 anos, foi pegando, né, um filho, um filho, um filho, um filho. Olha o movimento que você fez, né? E depois eu me desesperei, eu me descabelei. Então, consegue perceber, gente, que
todas as vezes que a gente tem esse tipo de movimento, assim, por exemplo, a perda, ela desencadeia as mesmas sensações. Por quê? Porque não é o fato da perda em si. A Alessandra colocou aqui. Eu acredito, né, que morreu e não acabou. E mesmo que você não acreditasse nisso, a gente sabe que a morte um dia vai chegar para qualquer um de nós, né? Mas consegue perceber a dinâmica que envolve tudo isso? E como isso reflete na sua missão de vida? Consegue fazer um link aí? Na missão de vida, não. Não consigo. Não? Eu, como eu te falei, para mim, esse fato veio forte agora, sabe? Uhum. E eu não tinha feito esse link que você fez assim, olha, eu sofri com a perda da minha irmã. Você sofreu, mas você sofreu às vezes muito mais de ter visto o sofrimento da sua mãe. Nós ficamos, Cleida, muitos anos sem Natal. Uhum. Aí você falou assim, como é que vocês superaram? Em relação à perda da minha irmã, a minha sobrinha nasceu no dia que a minha irmã morreu. Sim. Mas isso é 20 e tantos anos depois, né? O Então foi a primeira universo, né? vez, Uhum. foi a primeira vez que nós voltamos a comemorar Natal. Eu enfeitei a casa inteira, a casa ficou parecendo um shopping de Natal. O universo, né? O campo sistêmico, gente, ele sempre vai do caos para a ordem. Então ele vai sempre trabalhar do caos para o equilíbrio. Então, o campo demorou 20 anos para que a sua sobrinha nascesse. Aí eu perguntei para você, né? E pergunto para todas aqui. Cada uma vai observando aí o ponto que foi trabalhado, gente. Tá? Onde é que você acha que isso te atrapalha ou te desenvolve para a missão da sua vida? E você falou, não, não sei. Tem a boa e a má consciência. Quando você viu lá que para você ficar com a consciência tranquila, a gente sempre ouve isso, não é? Ah, deitar no travesseiro à noite com a consciência tranquila. Todo mundo quer. Só que para a gente avançar na vida, ou para que a gente ocupe o nosso lugar no mundo, para que a gente faça as coisas que precisam ser feitas no essencial para nós, não é uma questão egoísta, gente. Não é. Não é. É você, porque o Bert Hellinger fala. No centro, sentimos leveza. Tem até um livro dele aqui. No centro, sentimos leveza. Ou seja, se eu estou centrada, eu estou leve. Ou seja, eu estou ocupando o meu lugar. Eu estou ocupando o meu lugar. Então, um dos pontos que nos atrapalham é esse movimento que a Alessandra sentiu aí, que ela não sabe. Para eu estar bem com a minha consciência tranquila, eu não posso ver minha mãe sofrer. É pesado demais. Ela peregrinou 12 anos e peregrina até hoje, não sei, trazendo os sobrinhos e não sei quem para casa, ou seja, a perda, fecharam, taparam vazio dessa perda. Quando a minha avó paterna faleceu, o meu pai estava se preparando, não sei o quê, não sei o quê. Foi difícil demais eu ver meu pai sofrendo daquele jeito. Então, para eu não ver o meu pai e a minha mãe sofrendo, eu não
claro, né, gente, não vai morrer, mas é assim, eu não rompo o cordão, porque você teve um movimento, né, muito forte, e isso você deve estar sentindo. Você morava lá do lado da casa da sua mãe, você mudou. Então, fisicamente, isso foi físico, você mudou o seu espaço, você não está lá mais com ela agora. Então, você está rompendo esse cordão umbilical. Para você seguir a sua missão de vida, observem vocês, né? Porque eu estou pegando aqui a historinha da Alessandra, mas que é para nós. Qual é? O que eu preciso deixar morrer? O que eu preciso deixar morrer? E seguir com má consciência, deixando pai, mãe, a crítica dos outros, que eu preciso. Essa dor é minha, esse lugar da mãe que morreu, do filho que ficou órfão, da mãe que perdeu a filha. Esse lugar é meu? Não. E a sua mãe, seu pai, eles são grandes. Então, de novo, pegando lá o gancho que a Cristiane colocou. Quando eu concordo com a vida tal como ela é, eu posso seguir a minha missão. Eu posso estar conectada comigo, porque o que me desconecta de mim mesma? Onde é que está a desconexão? Olhar para o outro, né? Olhar para o outro? Sim, eu posso olhar, né, Alessandra? Como se diz, gente, minha avó morreu, né? Minha irmã morreu, eu tô vendo minha mãe sofrendo, meu pai sofrendo. Mas eu não posso sofrer pelo outro. Eles são grandes, eles dão conta. E aí, qual foi, né, a força transformada? Onde é que você sentiu força? Teve que passar 20 anos, a sua sobrinha nascer, para ter um Natal de novo. Então, essa força foi transformada. Como é que nós vamos achar a nossa missão de vida? Procurando alegria, vitalidade. Ah, mas está doendo, né? Bati meu pé ali, ó, na cadeira. Meu dedão tá doendo. Não posso sentir dor? Posso, gente. Posso. Mas o Bert tem um movimento lindo e maravilhoso, que é esse movimento que a gente está fazendo aqui com a história da Alessandra. Fechem os olhos, respirem um pouquinho. A Alessandra vai pensar nessa questão dela aí, e cada uma na questão que sentiu da perda, do algo transformado. Imaginem, visualizem a perda. E agora, imaginem, visualizem que essa perda está deitada no chão. E transponham essa perda. Deem um passo à frente. Respirem. Sintam como fica o corpo, os ombros. Sem olhar para trás. Transponham essa perda. Percebam se vocês sentiram que mudaram de nível. Se vocês foram capazes de serem conduzidas a irem além desses limites, dessa consciência. Esse é o nível do espírito.
Quem não conseguiu ainda, visualiza uma luz branca. Uma luz branca. E sigam em direção a essa luz. Não abaixem os olhos. Transponham. Transponham essa perda. Se é um filho, um familiar, um trabalho, um relacionamento. Tão logo vocês sentirem força, podem abrir os olhos. Como vocês estão? Conseguiram, gente? Esse é o movimento da vida. Esse é o movimento que leva, né, a nossa missão. Cada uma aqui tem uma dor singular. E cada uma tem uma riqueza singular própria. Então, eu tenho uma professora, né, que ela fala, gente, se a gente não tiver boleto e perrengue para resolver, a gente não avança. É claro, né, que às vezes um boleto, a dimensão do sofrimento ali que às vezes causa quando você compra uma casa, faz uma, né? Mas olha só, se você comprou uma casa, um carro e tem lá, né, uma pilha de boletos para pagar, cada vez que você paga um, é esse transpor. E aí, então, o que que a gente faz? A gente vai para o movimento do espírito. E o movimento do espírito, Bert Hellinger fala que é o quê? Movimento criativo. É onde eu consigo viver no aqui e no agora. Tá, aconteceu? Aconteceu. Só que o que nos impede de clarear, de abrir a nossa visão, é a gente ficar presa lá, lá. Quando a Cristiane fala assim, ó, eu consigo hoje compreender a minha mãe e concordar, aceitar que era o que ela tinha para dar. Inconscientemente ou conscientemente, ela está dando esse passo. E quem estava aqui no último encontro ouviu o relato dela, até para entender, nossa, você já tinha participado alguma vez? Né? Por quê? Porque ela conseguiu olhar para a criança dela e foi fazendo ela elevou o nível. Né? De um limão a gente faz uma limonada. E onde é a nossa maior dor é a nossa maior força de compartilhar. De compartilhar. Quantas vezes, vou falar de mim, né? Eu tenho um projeto que eu não fiz, que eu não faço, que seja um encontro no sábado. O que é que me impede? Isso é essencial para mim? Isso faz sentido para mim? Então eu tenho que transpor. Como é que eu vou conseguir transpor? Olhando para frente. Então, eu estou aqui, né? E a Ana Paula ontem deixou aqui tudo preparado para mim. O ring light está bem aqui, ó. Então, é imaginar, visualizar até essa luz do ring light. É onde eu quero ir. Cleide, eu não estou conseguindo ver. O inconsciente vai trazer para a consciência, gente. Por quê? Porque nós estamos com as mãos estendidas. É o que a Alessandra colocou aqui, ó. Eu vou falar porque eu não quero perder nada. Eu quero tomar a vida. Isso é um movimento fortíssimo. É um movimento fortíssimo. Eu quero ir para a vida. Eu quero saber o que é que eu tenho que fazer. Eu quero saber como eu vou compartilhar.
Sentiram o movimento? Alguém teve dificuldade com o exercício? Quem quer falar? Eu vou falar. Posso? Sim, por favor. Então, já aproveitando o gancho da Alessandra, né? Eu fui ouvindo ela falar e fui pensando. É, eu também tive uma grande perca, que foi o meu avô paterno. E, assim, ele sempre foi uma força muito grande na nossa família. E como eu sou a neta mais velha, filha do filho mais velho, né? E ele nunca teve filha, só filhos homens, 3. E eu sempre participei muito da vida deles, nas férias. A gente não morava aqui em Goiânia, mas morava no Pará, depois no Tocantins, mas sempre nas férias a gente estava aqui em Goiânia, na fazenda, junto com ele, com a minha avó. E assim, a gente sempre foi muito ligado. Ele foi como foi mais pai para mim do que avô, né? Por mais que meu pai foi muito presente, tudo, muito amoroso, mas eu via ele como uma força muito grande. E assim, ele era uma pessoa muito amável, cuidava de todo mundo, da família, dos filhos, dos amigos, dos irmãos, dos sobrinhos, né? De todo mundo. Ele era uma pessoa que abraçava todo mundo e cuidava de todo mundo, né? E quando foi, eu tinha mudado para Goiânia, vim estudar, e aí todos os finais de semana eu ia para lá, para a fazenda, né? Ficar com ele. E eu já estava mais velha, né? E eu já namorava na época com meu marido, e a gente sempre ia final de semana. E ele, assim, achava bom demais, porque ficava só ele e minha avó lá, né? E, assim, eu era a única neta que estava presente aqui, porque todos os outros moravam fora. Uhum. E aí, um dia, foi numa reunião de família, da minha irmã, aniversário da minha irmã de 12 anos. A gente reuniu bastante pessoas lá, e ele gostava muito de casa cheia, de festa, de gente, de criança, ele gostava muito. E ele sempre gostava de reunir pessoas. E aí ele passou mal nesse dia, eu já tinha ido embora, e ele tinha ficado lá, foi no dia do Jogo do Brasil, foi em véspera de Copa do Mundo, e ele passou mal. No outro dia de manhã, sofreu um AVC, caiu lá na escada, e passou mal, aí um vizinho lá socorreu ele, trouxe ele para Goiânia e tudo. Daqui para frente, ele já não ficou bem mais, entrou em coma. Aí foi para Gurupi, né, onde meu tio, que é filho dele, é médico. Ele ficou lá por um tempo, mas a minha avó. E dentro de 2 anos ele morreu. E ele sofreu muito nesse processo, desde quando ele caiu até a morte dele. E eu vi ele falar a vida inteira que ele não queria passar por isso, que ele queria ter uma morte serena, que ele não queria dar trabalho para os filhos, não queria ficar acamado, e ele ficou acamado, usou fralda, usou sonda. E nesse processo todo que ele ficou lá, eu fui lá uma vez só vê-lo. E o dia que eu cheguei lá para vê-lo, ele não tinha reação, mas quando ele me viu, ele chorou, né? E aquilo para mim foi muito triste, porque eu não queria ver meu avô daquele jeito, né? Porque eu vi ele falar para mim sempre, sempre que não queria passar por aquilo. E aí logo depois ele morreu. Eu vim embora para Goiânia, passou uns 6 meses, ele morreu. E para mim foi a maior perda que eu tive. E isso me machucou muito mesmo, me deixou muito dolorida até hoje, né? Porque assim, foi uma perda muito grande que eu tive por ver ele sofrer, né? Em cima daquela cama, depois de ver que ele era uma pessoa alegre, feliz demais, um homem muito ativo, com a família e tudo, e eu ficava vendo ele em cima daquela cama e parece que ele estava pedindo, né, para não estar ali. Parece que o dia que eu cheguei lá, ele falou, parece que ele olhou de mim e falou assim, pediu socorro, né? Porque ele falava sempre para mim que não queria chegar no estado que ele estava. E aí, com a morte dele, todo mundo que me conhecia antes da morte dele me conheceu depois falou que eu mudei. Eu não consegui ver muito isso, né? Mas fala que eu fiquei um pouco mais triste por conta disso, da morte dele, assim. Eu tive uma prima também, que ela procurou a religião espírita, depois virou espírita por conta de ver o sofrimento dele, que ele falava que não entendia por que ele teve que passar por aquele processo, né? Durante o derrame até a morte.
Ela procurou porque ele era uma pessoa especial demais, assim, então a gente não queria que ele sofresse. Até ela foi procurar, né, e tudo, e hoje ela entende isso, ela é espírita e ela entende, ela conversa muito comigo sobre isso, e ela fala que não entendia porque ele passou pelo aquele processo. E aí, como eu morava aqui em Goiânia, e minha avó ficou um tempo lá em Gurupi, e eu fiquei aqui, e ela voltou. Quando ela voltou, como não tem nenhum filho dela aqui, e eu sou a neta mais velha, eu meio que assumi o papel de filha mais velha, né? E hoje, Porque até é hoje, ela muito tem 90. difícil, não é? É muito difícil ver a dor do outro. A minha avó tem Então, 96 anos e até hoje eu cuido dela. Eu vou todos os finais de semana para a fazenda, eu cuido dela e eu meio que abracei o papel dele, né? E eu tento cuidar de todo mundo que está ao meu redor, porque não sei se foi por exemplo ou se foi disso de mim. E isso às vezes me sobrecarrega um pouco, né? E às vezes eu fico muito sobrecarregado com tanta responsabilidade assim em mim, mas eu não consigo mudar. Porque eu acho que é uma coisa minha mesmo, não sei se é minha também, eu não consigo entender esse processo. E às vezes eu fico muito, muito sobrecarregada, muito mesmo. E respira assim, um mas eu não pouquinho. consigo desvincular esse elo, não consigo quebrar. Muita gente fala, você tem que parar com isso e tal. Eu tento, mas eu não consigo. E assim, Respira um é pouquinho, muito respira. dolorido, né? Ao mesmo tempo que é satisfatório, né? Conseguir ajudar, conseguir cuidar, né? De todo mundo, da minha família, da minha mãe, do meu pai, da minha avó, dos meus irmãos, né? E assim, eu me envolvo com todo mundo, mas assim, ao mesmo tempo que é satisfatório, é muito sobrecarregado, né? E assim, às vezes eu sofro e eu não entendo o motivo, né? Mas eu acho que eu abracei essa causa do meu avô e trouxe ela para mim, né? E assim, eu tem dias que eu fico muito confusa com tudo isso que acontece comigo, mas eu estou no caminho, estou procurando Flávia, melhorar, né? respira um pouquinho, Flávia. Respira. Visualiza o seu avô aí na sua frente. Consegue? Ou é difícil? É mais ou menos, não é assim, não é fácil para mim. Tá, então nós vamos fazer um movimento aqui. Deixa eu ver. Na Paula, você pode representar aqui, por favor? Posso? Só se você estiver sentindo bem, tá? Pode? Tudo bem? Deixa eu só passar aqui, assim, não sei se vai dar certo, porque o que é que eu senti no processo, né? A hora que falou para a gente visualizar. Eu não tenho memórias boas e nem ruins. Eu não tenho, tipo assim, quando eu era criança, tive um momento bom. Tive um momento ruim. Então, eu não tenho essa memória. Eu tentei, mas não me veio. Aí, quando falou a questão, assim, da perda, também não tive. Tem uma da minha avó, né? E quando ela veio falar o relato dela, do avô, me veio da minha avó. E o que é que eu senti, né? Eu senti que eu posso me permitir sofrer, porque ela foi falando o processo do avô dela. Então, assim, da minha avó foi muito difícil, mas eu sempre estava firme. É, assim, eu sou muito chorona, tudo, mas eu estava firme do lado dela, né? Confiava, nunca pedi para Deus, Senhor, não leva minha avó, né? Porque minha avó faleceu de câncer, né? Para as pessoas que não sabem. Então, assim, eu sempre pedi a Deus, faça o que for melhor para ela. E quando ela morreu também, eu sempre fiquei firme, eu brincava com a situação, tudo. Então, acho que é isso que eu percebi, que eu posso me permitir sofrer. Eu posso permitir sentir, né? Pôr para fora realmente o que eu sinto. Sim. É isso. A fala da Ana Paula, ela colocou aí no início, né? Eu não lembro de coisas boas nem ruins e eu não tive grandes perdas, a não ser a minha avó, né? E aí no final eu posso me permitir. Só que tem muito a ver com a fala da Flávia. Eu me permito sofrer. Eu quero sofrer. Eu ainda não dou conta.
E o Andrei fala, né? Já fiz muito curso com ele. Quando a gente fala eu não dou conta, dá vontade de bater, né? Quando a gente ouve isso, não, não me bata. Quando a gente fala assim, eu não dou conta, eu não quero. Eu não quero. Mais fácil sofrer. Mais fácil sofrer. E aí não há missão de vida que se ilumine. Porque percebem que o movimento do campo desde o início é o mesmo. É o mesmo. É a perda. Não quero sofrer de novo. Para não me machucar, não, eu nem lembro de qual perda eu tive. Para não me machucar, eu cuido da minha avó. Todo fim de semana eu vou para a fazenda e cuido da minha avó e cuido dos outros. E algumas pessoas até já chegaram para mim e me disseram: depois que seu avô morreu, você está diferente. Eu nem me acho diferente, por quê? Porque eu quero ficar triste mesmo. Para a gente ficar com a consciência tranquila, o que que a gente faz? Eu vou com você. Por você, vovô, eu também morro. Por você, vovó, eu também morro. Então, qual é a fala? Como a Ana Paula e a Flávia estão nesse mesmo movimento, né? Olha só como elas se ligaram. Como o campo cresceu aqui. Querendo ou não, a Alessandra Teixeira ali tem um resquício ali ainda para ser trabalhado. Então, qual é o movimento aqui? Vou fazer primeiro com a Flávia, depois eu faço com a Ana Paula. Aliás, vou fazer aqui, tá? E aí, Alessandra Adorno, você pode ser a representante, por favor? Posso. Tá conseguindo escutar? Posso. Tá. Não, tranquilo. Eu vou colocar. Deixa eu ver aqui. Você é amiga da Alessandra? Não, você é amiga da Flávia? Sou. Tá. Então, peraí, então não pode ser a Alessandra Adorno, não. Cristiane, pode ser você? Tá? Porque você já conhece a história, né? Não conhece a Alessandra Adorno? Uhum. Melhor não. Então, eu vou fixar aqui, ó, a Flávia, a Ana Paula e a Cristiane. Tudo bem? A Flávia e a Ana Paula vão olhar para a Cristiane. A Cristiane vai estar representando aqui. Por enquanto eu não vou falar quem é, tá? Eu não tô vendo a Cristiane, não. Não? Você está no Não, celular? tô vendo a Alessandra Adorno e a Alessandra. Você está no celular? Tô. Mas ela só tá. Agora abriu todo mundo de novo. Porque só Isso. tava a Alessandra Adorno e a Alessandra. Então, é para estar a Flávia e a Cristiane. E você? Ô, Cleide, eu vejo todo mundo, porque eu tô no computador. Eu fixei. Não, quem está aqui vai ver só a Flávia, a Ana Paula e a Cristiane. Tá dando para ver todo A mundo. Cristiane, ela não tá aparecendo para mim. Não? Eu tô Tá vendo como se todo a mundo. câmera dela tivesse Não tem ninguém desligada. fixado aqui, assim, em destaque, não. A Alessandra, a Cristiane voltou. Uai. Você está vendo, Cristiane?
Você tá Eu vendo? tô vendo Hã? todo mundo. Tô vendo todas. Tá todo mundo agora. Ah, então, peraí. Opa. Ai, gente, cadê a Flávia aqui? Agora tá todo mundo vendo todo mundo? Eu tô vendo só Tá. você. Eu e você só. E eu continuo vendo todo mundo. Eu também tô Eu vendo todo mundo. também. Tá. Peraí então um pouquinho. E agora? Continua tudo igual. Você no centro e os outros em cima. Neida, você não quer que a gente feche as nossas câmeras e fica só das Isso. meninas abertas? Por favor, isso que eu ia falar. Feche a Alessandra Teixeira, a Alessandra Adorno, a Maria do Socorro, por favor, fechem as câmeras. É mais fácil. Então, vamos ficar a Flávia, tudo bem? Eu, a Flávia, Ana Paula e a Cristiane, tá? Tá dando para ver aí, Ana Paula, Flávia? Elas tá como se elas tivessem desligado a câmera. Faz assim com seu celular para a direita. Já mexi, não vai. Só tá nós duas agora. Só eu e você? Só. Eu As também outras só tá eu e agora você. voltou. Agora tá. Agora tá. A Cristiane e a Flávia. Então, vamos lá. Aí eu tô. Respirem um pouquinho. A Cristiane e as outras que estão com a câmera fechada, continuem no campo, que pode ser que eu chame, tá bom? A Cristiane, ela é um representante. Ana Paula, você vai olhar para a Cristiane e vai sentir no seu corpo e perceber o que você sente. A mesma coisa a Flávia. Eu não tô vendo a Cristiane. Eu tô vendo só você. Então, por favor, feche a câmera. Eu? Sim, Peraí. tá só a Ana Paula e a Cristiane. Tudo bem? Ana Paula, como é para você olhar para a Cristiane? Tá uma paz. Uhum. Cristiane, como é para você quando você escuta a Ana Paula falar que dá uma paz? Quando você olha para a Ana Paula, quando você entrou no campo? Eu me sinto feliz, tranquila. Eu sinto uma paz também em saber que ela sente uma paz. Eu me Uhum. tranquilizo. Como é para você ouvir isso, Ana Paula? Eu fiquei feliz e me veio uma certa emoção. Uhum. Alessandra Adorno, pode entrar? Posso. Isso, por favor. Como é para você? Você está representando aqui, tá, Alessandra? Daqui a pouquinho eu falo quem são, tá? Respira um pouquinho. Como é para você entrar no campo e olhar para Ana Paula e para Cristiane?
A Cristiane, eu sinto que ela tá tranquila, né, feliz. A Ana Paula, ela tem um olhar triste, um olhar vago. Eu sinto ela meia receosa. Eu sinto isso, assim, que ela carrega uma tristeza. Tá bom. Cristiane, como é para você a entrada da Alessandra no campo? Acho que ela vem trazer clareza, esclarecimento, é um olhar de fora, é como se ela estivesse, né, fora e olhando para dentro da situação. Ana Paula, como é para você a entrada da Alessandra Adorno? Quando ela entrou, eu senti um certo aperto no coração e agora veio um nó na garganta. E com a Cristiane, com a fala da Cristiane agora? Eu senti que bem na hora que ela falou mesmo que veio esse nó na garganta e ainda persiste Como é com para a você? fala dela, né? Tá. Como é para você, Alessandra, ouvir o que a Ana Paula falou da Cristiane? E que ela falou de você? É, faz sentido. Faz sentido, entendeu? Parece que eu sinto que eu tenho um olhar mais amplo quando a Cristiane fala, né? Que eu consigo enxergar a dor de cada uma delas, né? Das meninas. E, e essa dor, ela acaba me remetendo um sentimento, assim, de tristeza, sabe? Nesse momento mesmo eu tô sentindo minhas pernas agitadas, eu tô sentindo minhas mãos suadas, sabe? Porque parece que é uma sensação de inquietude, sabe, com relação a Ana Paula, com relação a Cristiano, não. A Cristiana já me transmite um pouco mais de serenidade, de calma. Uhum, Seria isso. uhum. Como é para você ouvir a fala da Alessandra, Ana Paula? Desde a hora que ela começou a falar, para mim, é uma certa indiferença. Vem até um sorrisinho assim no canto da boca. E aí eu olho para a Cristiane, ela é como se fosse meu porto seguro. Olha para a Cristiane. Como é para a Cristiane ouvir a Ana Paula falar? O representante, né, da Cristiane, na verdade. Eu fico feliz, né? E ao mesmo tempo, sinto que Ana Paula ela precisa sentir mais por ela, nela mesma, essa leveza, essa paz. Ela precisa se sentir mais livre. Uhum. Como é para você, Ana Paula, ouvir? Não fez sentido. Como que a Alessandra fica, a representante da Alessandra, quando ouve a Cristiane falar para Ana Paula? Eu fico contente, sabe, de saber que ela enxerga essa paz, essa tranquilidade, né, que a Cristiane pode estar transmitindo para ela. Eu fico feliz em saber que ela consegue enxergar, né, que esse lado, né, de clareza, de bem-estar, quando ela consegue olhar para a Cristiane. Como é para você ouvir isso, Ana Paula? É uma pessoa que não me traz confiança. Uhum. Por que a representante da Alessandra sorriu?
Pode falar, Alessandra, por que que te deu vontade de sorrir? É porque eu não me vejo assim, entendeu? Eu Uhum. me sinto uma pessoa muito receptiva, eu procuro sempre A estar ali. representante, não você. O que a Ah, sua. tá. Pera, É, aí, porque isso aqui é. Ela não está olhando para a Alessandra. para Ana Paula. É, Ela não, está é olhando para a representante. que ela não sente, não passa confiança, que eu não passo confiança. Eu não sei, me senti, ao mesmo tempo, assim, tipo um ponto de interrogação, né, do porquê, né? Ana Paula, a representante da Oi. Cristiane é a morte, a perda. A representante da Alessandra é a vida. Como é para você agora? Respira. Como é para a Cristiane e para a Alessandra saberem dos representantes, o que elas estão representando? E Então, eu falar. senti, assim, da morte, a hora que você falou que é a representante a Alessandra, né? Ela é a morte. Não, É, a morte minha é mão a começou. Cristiane. Ah, a morte é a Cristiane? Ah, ixi, eu fiquei feliz. Agora, a Alessandra, que eu tinha entendido que era a morte, me deu um formigamento na mão e ela ficou fria. A Alessandra é a vida. Como é para a representante da Cristiane ouvir que está representando a morte e ouvir e olhar para Ana Paula? Eu Respira. sinto, eu sinto como se para Ana Paula fosse mais fácil fugir, né, dos sentimentos, anular, como se fosse a morte mesmo, deixar ali, é, digamos ali, intocável, né? E é um sentimento que, por ela não procurar, né, vivenciar ali, sentir, aí ela fica tranquila, né? No momento em que ela não sente, não mexe, ela anula aquele sentimento. Sim. Como Então, é, assim, anular é como se mantesse ela na zona de conforto. como é para você ouvir, Ana Paula? Eu acho que é isso mesmo, porque sempre eu me anulo mesmo. Como é para a representante da vida ouvir a fala da Ana Paula e da morte? O que eu vejo é que a Ana Paula, ela parece que ela tem medo de se entregar, medo de abrir um pouco os horizontes dela, por isso que ela prefere ficar naquela zona de conforto, e talvez seja por isso que quando ela me viu, ela sentiu uma certa barreira, né? Porque ela enxergou em mim, quer dizer, eu sou A eu vida, sou a vida, né? a vida, né? O sorriso do canto do rosto, porque eu acho que a vida representa isso, né? É um olhar O que de força, você de sente com libertação. a fala da Ana Paula? Eu senti que ela tem medo, receio, desconfiança, insegurança. Por isso é que ela sentiu aquele questão do formigamento, né? Então, assim, ela quer viver, mas ela ainda tem muito medo, ela tem um pé atrás. Ana Paula, olha para a representante da morte, para Cristiane, e fala para ela.
Eu aqui, você lá. Eu aqui, você lá. Como é para você? Consegue falar? Foi tranquilo. Eu aqui, você lá. Eu consigo olhar como se eu estivesse assim, olhando cara a cara mesmo, sendo bem sincera. E se eu falar para você dizer para ela, eu sigo você? Mudou? Não, Mudou do início? mudou. Mudou que eu já consigo ver ela até diferente, eu já não vejo ela com aquela alegria toda. Sim. Então fala para ela, eu sei que você existe. Eu sei que você existe. Por muito tempo, esse lugar era bom para mim. Por muito tempo esse lugar era bom para mim. Eu achava o máximo me sentir morta. Eu me achava o máximo, me senti morta. Eu até tinha Eu até tinha um cantinho grande para você. um cantinho grande para você. Lá eu morria todos os dias Lá eu morria todos os dias. e me anulava. Não entendi, E cortou. me anulava. E me Lá anulava. eu me anulava. E me anulava. Isso. Eu tive tantas perdas que nem estava Eu vendo tive tantas perdas que e nem estava vendo. nem queria olhar para elas. E nem queria olhar para ela. Mas elas fazem parte. Mas elas fazem parte. Eu aqui Eu aqui, e você lá. você lá. Como é para representante da Cristiane ouvir? A representante da morte ouvir a fala da Ana Paula. Eu me sinto aliviada, Diz para um ela, alívio, é um alívio para mim é um alívio para mim saber que você me vê, saber que você me vê, mas não é agora. mas não é agora. Eu aqui, Eu aqui, você lá. você lá. Como é para você, Ana Paula, ouvir isso? É interessante, né? Porque assim, as perdas, e aí me veio a perda do meu bebê. Uhum. Porque para mim sempre foi tipo assim, eu tô grávida, mas eu já tô perdendo. Tá tudo certo. Uhum. Como é para representante da vida ouvir essa fala? Eu tô de mão aberta, entendeu? Eu tô de mão aberta e com os pés firmes no chão, entendeu? É isso que eu quero trazer para você. Força, né, vitalidade, prazer em viver e saber receber. É isso que eu tenho para falar para Ana Paula. Como é para Ana Paula ouvir? Foi bom, trouxe uma paz e uma palavra que ela usou, né? Faz muito sentido. Receber, aprender a receber. Fala para ela, Ana Paula. Que bom ouvir isso. Que bom Consegue? ouvir isso. É muito bom saber que você está com as mãos estendidas para mim. É muito bom saber que você está com as mãos estendidas para mim. Faz assim, ó, como se você estivesse segurando na mão. Faz, Alessandra, por favor.
Vocês duas, assim. Uma segurando na mão da outra. Isso. A Paula recebendo e a Alessandra entregando. Isso. Como é sentir esse aperto aí? É uma paz mesmo. A gente, é como se estivesse mesmo firme, dando as mãos mesmo. Fala para ela, Ana Paula. Por você eu sigo. Por você eu sigo, Mesmo com as perdas. mesmo com as perdas. Elas fazem parte. Elas fazem parte E seguem vivas e seguem viva dentro de mim. dentro de mim, Com os pés no chão, com os pés no chão, com as mãos estendidas. com as mãos estendidas. Eu tomo a vida Eu tomo a vida com alegria. com alegria, Por você. por você. A vida A vida é grande é grande e eu mereço. e eu mereço. Eu mereço viver. Eu mereço viver Aliviada. aliviado. A partir de agora, A partir de agora, eu vivo plenamente. eu vivo plenamente. Quer falar mais alguma coisa? Não, fez muito sentido. Me veio muito o bebê. Só Até fala agora, pra com ele. essa fala, Uhum. Fala para ele. Por você eu sigo. por você eu sigo. A vida segue. A vida segue. Eu aqui Eu aqui e você lá. e você lá. Por você eu farei algo de bom com a minha vida. Por você eu farei algo de bom com a minha vida. E por todas as perdas. Por todas as perdas. Como é para você? Não é sensação de leveza, alegria, Como é para a morte mais ouvir leve. isso? Como é para a representante da morte ouvir a fala da Ana? É uma sensação de tranquilidade, de distanciamento ao mesmo tempo. Fala para ela, eu me sinto tranquila Eu me sinto tranquila em ver você assim. em ver você assim. Preciso de um certo distanciamento. Preciso de certo distanciamento. Olhe para a vida. Consegue falar? Olhe para a vida. Olhe para a vida, Tome a vida nas mãos. tome a vida nas mãos, Com sede, com sede, beba todos os dias. beba todos os dias. Como é para você ouvir, Ana Paula? Como é para você ouvir, Ana Paula? Estão me ouvindo? Não, é tranquilo. Sim. Agora Alessandra, sim. Alessandra Adorno, como foi para você ouvir a vida, o representante da vida, a fala da morte? Que ela tá agora no lugar dela, que ela tá se encontrando, que ela tá conseguindo. Fala da morte? Eu achei assim que, entendeu? Ela tá se tentando desvincular,
essa presença que tinha muito forte ali entre a ligação, né? Então, assim, que ela tá serena, ela tá calma, né? Fala E que para tá Ana tudo bem. Paula. Uhum. Fala para Ana Paula. Olha para mim Olha para mim todos os dias todos os dias, ao levantar. ao levantar. Eu serei a sua força. Eu serei a sua força. Podemos seguir juntas. Podemos seguir juntos. Mais alguma coisa? Eu sinto você mais leve. Seu olhar mudou. Você pode ser mais leve. Sim, você pode ser mais leve. Será que a Ana Paula caiu? Ah, tá aí, Ana Paula? E agora voltou. Ouviu? Não, porque caiu e voltou. É o campo, tá? Representante da vida. Diz para ela novamente. Dá mais uma chance para ela. Sim. E sempre estou aqui para te dar uma nova chance. Todos Uma nova os dias. chance. Todos os dias. Ao Você amanhecer. merece, ao amanhecer. Você Tome merece a ser vida. feliz. Tome a vida. Eu Me estou aqui aceite. Me aceite. Segure na minha mão. Segure na minha mão, Por favor. por favor. Eu sou grande, Eu sou grande, abundante. abundante. Você é pequena. Você é pequena. Concorde comigo. Concorde comigo. Está tudo bem. Está tudo bem. Como é, Ana Paula? Não, nós vamos seguir a vida. Honrar a vida. Fala para ela. Eu sou feliz. Fala para a vida, Ana Paula. Eu sou feliz. Eu sou feliz. A partir de agora eu me permito. A partir de agora eu me permito. Você a vê, Ana Paula? Vejo. É indiferente? Não. Mudou. Agora eu vejo um semblante de alegria, de paz. Fala para ela. Eu confio em você. 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 Em tudo que você pode me dar. Em tudo que você pode me dar. Obrigada. Obrigada. Eu sinto muito se eu não te vi antes. Eu sinto muito se eu não te vi antes. E te agradeço por me dar a chance todos os dias. E te agradeço por me dar a chance todos os dias. Faz uma reverência assim, ó. Abaixa um pouquinho a cabeça. Podemos ficar assim? Sim. Tudo bem? Sim. Podem voltar, meninas. Flávia, como é que você está? Abre o microfone, por favor. Estou bem mais leve agora. Fez sentido aí também? Enfim. É porque Gente, eu queria... senti a mesma coisa em relação à Alessandra. No início,
Me deu aquela coisa assim, sabe? Aquela coisa da Alessandra falar desse. Formigamento. Coisa assim. Ai, que chatice. Já para a morte, para mim, tava tudo. Agora, eu até vi uma corzinha assim na Alessandra Adorno, sabe? Tipo assim, de vida. Incrível como que tem essa diferença, né? Então, essas percepções, gente, Total sintonia com a morte, assim. Nossa, tá de boa demais, né? Agora a vida daquela. é interessante, né? O campo. Desde o início, o campo aqui veio para ser trabalhado as perdas. Eu ficava pensando, gente, mas é missão de vida, né? E eram as perdas. É o que machucou. E o quanto é bom, né? Igual a Alessandra colocou aqui, ó. Nossa, bom demais olhar para a morte. E a vida é esse formigamento. Então, o que a gente trabalhou aqui com a Ana Paula, né? Não foi só com a Ana Paula. Todas vocês foram trabalhadas. Quem foi Eu os também. representantes? Quem foi representante? Só um minutinho. Quem foi a representante, né? As representantes, tá? Nem o representante é por acaso. A Flávia, né? Eu queria colocá-la no campo, e o campo não deixava, né? Então, para a gente trabalhar na Paula. Mas todas foram trabalhadas a partir dessa percepção. Porque não tem como a gente estar no campo, mesmo que a gente não seja o representante, nem sendo a constelada, que é igual a Alessandra Teixeira colocou que eu olhei para a morte e senti isso, olhei para a vida e senti isso. Então, é o que a gente também sente. Né? Então, a nossa missão de vida, gente, ela está conectada essencialmente no aqui e no agora, como eu coloquei no início. Ao lugar que eu ocupo, a olhar para essas perdas, ou seja, integrar, elas fazem parte, mas não é agora. Né? Então, que todas nós possamos seguir, né? Seguir. Eu por você eu vivo, eu por você, né, vovô? Eu por você, vovô, eu sigo, eu sigo. Porque senão fica, né? Eu quero ir por você, eu quero estar no seu lugar. Não, eu por você eu vivo, eu por você eu sigo. Eu aqui, você lá. Olha, vovó, a senhora tem 93 anos. Eu posso vir aqui e tudo, mas eu não posso cuidar da senhora, deixar a senhora não sofrer. Ela dá conta, gente. Ela tem 93? 6. Nossa, 96 anos, gente. Lúcida, 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 lúcida. Quantas perdas essa mulher já não teve? O que ela está te falando, Flávio, todos os dias? Permaneça viva, eu dou conta. Com certeza é daquelas teimosas, né? Insistente. Então é isso. Quando a gente fala, você vai ouvir muito isso, gente, né? Na constelação. Tome os pais, tome a sua ancestralidade. É isso. Pega essa teimosia, essa vontade de viver e viva. Não fica com dó do pai e da mãe, não, gente. Eles são grandes, eles dão conta. Nós é que somos. Não sei se no campo vocês conseguiram perceber. O nosso tamanhozinho perto da vida e perto da morte. A morte está lá, ó. Ela vai chegar, mas não é agora. Então, alguém quer falar alguma coisa? Todas bem? Então, Eu quero agradecer, né, pela oportunidade, que foi muito bom e que foi, assim, muito esclarecedor hoje, muita coisa para mim. Diz para o seu avô, Flávia. Eu aqui e você lá. Eu aqui e você lá. Eu aqui e você lá, vovô. Eu aqui e você lá, vovô. Você deu conta e eu dou conta também. Você deu conta e eu vou dar conta também. Eu me alegro para a vida. Eu me alegro para a vida. Exatamente como ela é. Exatamente como ela é. Com as perdas e ganhos.
com as perdas e ganhos. Até quando perco, eu ganho. Até quando perco, eu ganho. Quando eu olho para você, vovó, olha para sua avó. Eu olho para você, vovó, Eu vejo a sua vontade de viver. eu vejo sua vontade de viver. Eu sigo você Eu sigo você. na vida. Na vida, Você dá conta, vovó. você dá conta, vovó. E agora, visualiza seu avô e sua avó aí na sua frente e fala para ele. Por muito tempo, Por muito tempo, foi muito difícil ver o sofrimento de vocês. é muito difícil ver o sofrimento de vocês. A minha criança, a minha emoção infantil Minha criança, minha emoção infantil, queria cuidar de vocês. queria cuidar de vocês. Como eu fui tolinha. Como eu fui tolinha. Vocês são grandes Vocês são grandes. e seguem vivos Seguem vivos dentro de mim. dentro de mim. Eu posso agora olhar para a minha vida. Eu posso agora olhar para a minha vida. Você, vovó, eu vou olhar menos Você, vovó, eu vou olhar menos. e vou pedir ajuda para cuidar de você. E vou pedir ajuda para cuidar de você. Agora eu cuido de mim. Agora eu cuido de mim. Consegue perceber se eles ficam alegres ou tristes com essa fala quando você fala que vai cuidar de você? Eu acho que sim. É o que eles gostariam. Isso. Eu que tenho que aprender a cortar o cordão, né? Mas eu vou aprender. Concordando com a vida, gente. Concordando com a vida. Para concordar com a vida é hoje o que eu tenho? O que eu tenho? Agora, o que está me acontecendo? O que eu faço da minha vida agora? Meu avô ainda está lá na cama sofrendo? Ou mesmo se ele tivesse como a minha avó, tá velhinha lá, eu tenho que ficar sofrendo com ela? Ela se alegra, né? Se alegra em ver meu sofrimento? Claro que não, gente. Claro que não. E a minha avó, apesar de tudo, ela é muito lúcida, ela não está doente. Ela toma conta de tudo sozinha, é independente, toma conta de fazenda, tem um monte de funcionário. Você que Eu é fica que, lá, né? eu Então que fala para fico essa ali. avó, fala para sua avó, vó, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar da minha vida. E a sua avó, eu vou representar a sua avó agora. Sua avó vai dizer para você, até que enfim você vai sair do meu pé. Acho que é isso mesmo que ela falaria. Isso, a nossa missão de vida é essa, gente. Enquanto vida tivermos, vivermos. Se a gente não tiver boleto e os perrengues, a gente fica mosca morta. Ninguém estaria aqui no sábado de manhã, das 9 às 10h30, se não tivesse doendo. Se não tivesse boleto para pagar, ninguém. Então vamos agradecer a vida. Agradecer a vida. E seguir fazendo a nossa própria história. Se autoconstelar, gente, todo momento, todo momento. Como que a minha avó, meu avô iria olhar para mim? Como que meu pai iria olhar para mim, vivo ou não? Como que a minha irmã, que não pôde ficar, olha para mim? Então, Alessandra, por você eu fico. Por você eu fico no meu lugar e faço da minha vida o melhor para mim. Socorro ficou caladinha hoje, né? Tudo bem, Socorro?
Ai, Tudo Gabi, bem? tudo e Ah, você? enquanto você estava falando aí, eu senti novamente, aquele frio daquele dia que você fez a constelação dos bonecos. Uhum. Eu sinto que eu tenho que fazer uma constelação individual com você. Quando você quiser. Estou pronta. Porque eu acho que atrás tem muita coisa me atormentando a minha saúde, porque não tem base, eu senti tanta coisa, uma coisa atrás da outra. Acho que só o A saúde, individual né? A doença é só o sintoma, gente. A é o doença, o sintoma, financeiro, o relacionamento é só o sintoma. porque eu sinto que eu tenho que fazer uma constelação individual. Hoje eu senti de novo frio nos braços, engraçado, só vem nos braços, só nos braços. O resto do corpo fica quente e o Ó, braço, aquele frio, se eu pudesse com o que que o braço faz? Entrega. Entrega e entrega. recebe. Entrega e recebe. Movimento muito que a gente viu aqui, ó, hoje, né? Então, é entregar e receber, se colocar disponível. Acordar todo dia, gente, falar para Deus, para o universo, né? Para si mesmo. Hoje eu sigo a minha missão de vida. O que é para eu fazer? Me mostra, né? Pedir mesmo, estender as mãos. Estender as mãos, tá? Que bom, então. Que bom. Feliz. Muitos movimentos aqui. Muitos. Conseguem perceber? Uhum. Durante a semana, se vocês quiserem colocar alguma coisa no grupo, alguma coisa no privado para mim, tá? Importante, gente, porque às vezes as pessoas falam assim: eu participei de um movimento de constelação, eu participei de uma constelação, e depois senti mal. Mas a gente sente mal mesmo, né, gente? Primeiro a gente queima, depois a gente cura o machucado. Então tem que falar o que está sentindo, né? Procurar, igual, isso aqui é um movimento, isso aqui não é uma constelação, né? Uma constelação eu tinha que colocar mais elementos aqui. Mas olha só quantas bênçãos a gente recebeu. Eu, né, particularmente recebi muito, porque acabo que eu aprendo muito, né? Aprendo muito, muito, muito. Então, assim, eu agradeço cada uma de vocês, viu? Pela manhã, pela essa grandeza, né, que a gente sai daqui olhando para a vida, assim, com muita vontade. Olhando vocês aqui, tá todo mundo, né, assim, né? Tá todo mundo, né, aqui, a Ana Paula que conselhou, tipo assim, nossa, o que que tem para mim aqui, ó? E é isso, sabe? É igual criança quando chega na sorveteria, nossa, qual sorvete eu vou tomar? Né? Igual a Alessandra falou, não posso perder nada, a partir de agora eu não posso perder nada, porque eu tenho tudo. Eu escolho para onde eu quero olhar. Eu escolho para onde eu quero seguir. Aqueles que estão atrás se alegram, né, comigo ou não? Qual que é a historinha que eu vou deixar? Tá? Beijo, queridas. Gratidão, gratidão, gratidão. Semana que vem Gratidão, Cleida. eu vou Gratidão, fazer meninas. um grupo, um encontro de novo para a gente falar da mãe, tá? Que tem o Dia das Mães. E aí eu vou fazer, tá bom? Mesmo Tá bom. horário. Aí, se vocês tiverem alguma amiga, né, tá, pode fazer, viu? Vai ser um movimento muito lindo, porque a gente já tá nesse campo aí, né, de expansão, de tomar a vida. E a vida vem do papai e da mamãe. Eu Até. posso trazer uma amiga? Sim, sim, pode, à Tá vontade. bom. Vamos viver a nossa vida, gente. Vamos. Obrigada, gente. Foi Tchau, maravilhoso. beijo, Obrigada, obrigada. Tchau. meninas. Te aguardo, socorro, beijo. Beijo. Tchau.